Samuel, capítulo 17, conta a história de Davi e Golias. Nessa época existia dois exércitos, né, que estavam lutando entre si, que era o exército de Israel e o exército dos filisteus. Cada um estava posicionado em uma colina e eles ficaram durante 40 dias um de frente para o outro. E logo no início desses 40 dias, um gigante muito famoso do exército filisteu, chamado Golias, ele tinha uma altura de 2,90 metros, ele desafiou o exército de Israel falando o seguinte, que ele queria que um único homem do exército, que um guerreiro, lutasse contra ele. Se ele perdesse essa batalha, eles seriam considerados derrotados pelo exército de Israel. E durante 40 dias ele ficou afrontando o exército de Israel, mas nenhum guerreiro teve coragem de lutar com Golias. Nenhum deles. E aí, o que aconteceu? O pai de Davi falou assim, Davi, os seus irmãos estão lá lutando, eles fazem parte do exército. E você, né, um pastor de ovelhas, vai lá levar o alimento, comida para os seus irmãos. Davi foi, chegou lá e falou assim, entregou a comida e falou assim, o que está acontecendo? Por que vocês estão 40 dias posicionados aqui? Eu vou ver se meus irmãos estão bem, vou lá na frente, na linha de frente para ver se meus irmãos estão bem. Os irmãos de Davi, que eram os guerreiros. Davi era um simples, já tinha sido ungido rei, mas ele não era rei. Ele já tinha sido ungido rei, mas não era rei ainda. Ele ainda era pastor de ovelhas. E ele foi lá na frente bisbilhotar, perguntar o que estava acontecendo para ver se os irmãos dele estavam bem. E aí falaram assim, não, é porque... E contaram a história do filisteu, né, do gigante Golias, que estava desafiando alguém para lutar contra ele. E Davi falou, mas por que ninguém foi lutar contra ele? O que vai ganhar o cara que lutar contra ele? E aí falaram assim, vai ganhar riquezas e vai ganhar a mão da filha de Saul. E também não ia pagar impostos mais. E aí Davi falou assim, aí o irmão de Davi, presta atenção no que o irmão de Davi disse. O irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui, Davi? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Tipo, ele tava assim, humilhando Davi mesmo, menosprezando Davi, né? Ele aquelas poucas ovelhas, você é insignificante, Davi. E Davi disse assim, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então virou-se para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Pensa, olha o que Davi disse para Saul, que ninguém precisava ficar com o coração abatido, que Davi iria enfrentar Golias. Davi, ele era baixinho, delicado, ruivo, completamente diferente de um guerreiro. Olha o que Saul disse. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, presta atenção nisso, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Meu Deus, imagina você pegar um leão pela juba e dar golpes nele, golpes, com as mãos até matar ele. Teu servo pôde matar o leão e o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Eu vejo muitas coisas aqui que diferenciam uma pessoa que realmente confia em Deus daquela pessoa que não tem um relacionamento íntimo com Deus, que não conhece a Deus, que não tem vida com Deus, que não presta atenção em Deus. E agora eu vou falar alguns pontos. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. A importância de todas as lutas que você enfrenta. Às vezes você fica preso na murmuração, no medo, no desânimo, quando você está enfrentando alguma luta. E na verdade você deveria
aprender com a luta. E essa luta, toda luta que nós enfrentamos, serve para nos preparar para algo lá na frente. Agora eu vou dar um exemplo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Diante disso, Saul disse, né, para Davi, primeiro: vá, e que o Senhor esteja com você. Tipo, Saul não sabia mais o que fazer, então falou assim: deixa ele ir. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Era pesado demais, né, uma armadura. E então ele tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Olha isso. Quantas vezes as pessoas te desprezaram e te acharam incapaz? Quantas vezes as pessoas te julgaram pela aparência? Não era a primeira vez que Davi estava sendo julgado pela aparência. Quando Samuel foi ungir Davi como rei, o próprio profeta Samuel julgou Davi pela aparência, quis ungir como rei os irmãos fortes e poderosos de Davi e jamais imaginou que quem Deus queria ungir como rei era Davi, tão frágil. Ele não tinha aparência de rei. Incrível isso, né? Como as pessoas às vezes precisam que alguém tenha aparência daquilo, né? Que elas esperam. Por acaso, disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Vem aqui e darei sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que coisa maravilhosa, que lindo isso, né? Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você sabe que Davi venceu Golias, derrotou Golias. Então, o que eu quero falar aqui? Ontem, eu assisti um pedacinho de um filme que um cara volta pro passado e ele volta adulto e encontra ele pequeno. E quando ele era pequeno, ele apanhava na escola todo dia. E aí, quando ele vai apanhar, ele vira pro adulto, que é ele mesmo, e ele sabe que é ele adulto, fala assim: você não vai fazer nada? Você sabe que eu sempre apanhei aqui, agora você tá aqui adulto, forte, e você não vai fazer nada? E ele apanha, de novo, o menininho. E aí ele fica com muita raiva dele adulto. E ele adulto fala assim... Gente, ele fala assim... Eu não posso... eu não estaria te ajudando se eu impedisse que você apanhasse. Pois foi o fato de nós termos apanhado tanto quando a gente era pequeno, ter sofrido tanto bullying, foi isso que me transformou em quem eu sou hoje. E se eu não tivesse passado por isso, eu não seria quem eu sou hoje. E eu precisava ter passado por isso. E é o que ele fala pro menino. E eu tava pensando sobre isso hoje e comecei a lembrar dessa história de Davi. E é por isso que eu tô falando com vocês hoje. É por isso que eu tô falando com vocês... Parece que... Não. É por isso que eu tô falando com vocês hoje sobre a história de Davi. Por quê? Porque Davi, ele tinha experiências com Deus. Toda vez que um leão ou que um urso enfrentava e roubava e pegava uma ovelha, ele tirava essa ovelha da boca do leão, pegava o leão pela juba. E isso foi importante porque se ele não tivesse passado por isso, ele jamais teria coragem e acreditaria e teria a fé para enfrentar Golias. Foi tudo que ele passou
que fez com que ele se tornasse o rei corajoso que ele se tornou. Então tudo de ruim, toda humilhação, toda rejeição, tudo que